Irmãos, hoje nós vamos para um trecho muito conhecido que é Atos capítulo 8, que fala sobre Filipe, não é? E o eunuco. Filipe e o eunuco, não é? É um trecho que nós já conhecemos, mas me veio ao coração estar trazendo para a amada igreja essa mensagem que tanto fortalece a nossa fé, principalmente no que diz respeito à evangelização. Atos capítulo 8, do verso 26 em diante. Bem? Senhor nosso Deus e Pai, enquanto os irmãos estão achando, já vou orando para ganharmos tempo. Senhor, que o Senhor possa estar mais uma vez perdoando-nos dos pecados, para que nada, meu Pai, interfira na palavra, no culto. Agora é o momento, meu Pai, da palavra oficial da noite, que o Senhor possa usar conforme a tua vontade, teu Santo Espírito, para que a igreja continue sendo edificada. Em nome do teu Filho amado Jesus, amém. E graças a Deus. Amém. 26, versículo em diante de Atos 8, diz assim: Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. E lá, ou melhor dizendo, ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: Aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: Compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: Como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da escritura que estava lendo era esta: Foi levado como ovelha ao matador, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: Peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: Eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: É lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não movendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto e, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Amém, igreja, pode se sentar. Então, muitas lições nós tiramos aqui desse trecho, né, de Filipe e o eunuco. Aqui diz que um anjo do Senhor falou a Filipe. Então, um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto, ou seja, poucas pessoas passavam por ali. Ele se levantou e foi, não é? Então, ele foi para esse caminho que se achava deserto.
não é? De acordo com a mensagem do anjo do Senhor. Então olha a sensibilidade de Filipe, um homem que anunciava a palavra de Deus e que evangelizava as pessoas. Às vezes alguém pode pensar assim: pastor, hoje o anjo continua falando. É lógico que hoje o Espírito Santo fala ao nosso coração, não é? Pode ser um anjo também, mas nós já temos a palavra hoje toda escrita, o Novo Testamento, que Filipe ainda não tinha, né? Então nós já sabemos que hoje nós temos que evangelizar. Por isso que algumas mensagens que foram dadas por meio de anjos, né, por meio do Espírito Santo, no Novo Testamento, né, no princípio ali da igreja, essas mensagens foram necessárias porque não havia ainda o Novo Testamento escrito. Não que os anjos não falam mais, o Espírito Santo não fala mais, com certeza eles continuam falando. Só que, será que precisa de Deus falar conosco, com a gente, uma coisa que a gente já sabe? Se você está vendo, por exemplo, uma pessoa lendo a Bíblia e não entendendo, e você está perto, quem tem que se aproximar? Como o anjo falou a Filipe, e no verso, olha só, 27, eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente, administrador, né, de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta. Ele havia ido a Jerusalém e estava voltando, não é? E assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então o anjo já havia falado para Filipe, não é? Nós observamos, agora é o Espírito, olha só no verso 29. Então disse o Espírito a Filipe, o Espírito Santo, certo? Aproxima-te desse carro e acompanha-o. O que Filipe fez? Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Aí ele disse a Filipe: como poderei entender se alguém não me explicar? E a vontade dele era tanta que ele convidou Filipe para subir em seu carro e se assentar junto a ele. Olha só a vontade desse homem, que era um homem importantíssimo. Ele não era qualquer, ele era ali o administrador do tesouro, como fala aqui, né? No versículo de número 27, não é? Eunuco alto oficial de Candace, que era rainha dos etíopes, o qual era administrador de todo o seu tesouro. Ou seja, ele tomava conta, grosso modo, né, do tesouro, da parte financeira. Ele era um tipo de quê? Ministro da fazenda, né? Do tesouro da rainha de Candace. Ele era um homem importantíssimo. Porém, com certeza, esse homem, ele veio a Jerusalém por quê? Porque ele ouviu falar, não é? Algo, ele ouviu falar, que o atraiu, do reino, levou a Jerusalém, do reino de Deus, algo, né? Porque a pessoa, para sair de um país e ir para o outro, né? A Etiópia é o quê? É um país. Então ele saiu de um país e foi para o outro. E isso chamou a atenção dele. Ele queria algo do Deus de Israel, porque o Senhor atrai pessoas de todo mundo, pessoas ricas, pessoas pobres. É lógico que, de acordo com a Bíblia, mais o povo pobre, né? Não é que Deus quer salvar só os pobres, não. É porque os pobres, pela pobreza, pela dificuldade da vida, ficam mais sensíveis, né, ao Evangelho, ao chamado de Deus.
mas Deus também salva rico, como foi o caso do eunuco, né? Então esse homem estava com sede. A religião, o segmento religioso, não sei, da Etiópia, não estava preenchendo o seu coração, porque para ele sair de lá e ir a Jerusalém, com essa intenção apenas. Exatamente. Então algo estava queimando em seu coração. Deus, sabendo que ele estava buscando o Senhor, porque o Senhor sabe quem estava buscando, não é? Deus sabe quem de coração, quem está com sede. Então isso aqui aconteceu. O Senhor, ele preparou Filipe para encontrar-se com o eunuco, porque o eunuco estava desejando Deus. E de acordo com a Bíblia, a gente tem que desejar Deus, né? Como disse o salmista: a minha alma anseia pelo Senhor, como a corça suspira pelas águas. Ou seja, um coração que quer Deus, né? Então Deus se revela a quem quer Ele. Quantas pessoas, por exemplo, em Jerusalém não tiveram a verdadeira revelação de Deus em Jesus Cristo? E esse homem de longe teve. Por quê? Porque foi uma questão de desejar, de querer, um desejo do coração. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. Então, isso houve esse desejo, não é? Ele se agradou de Deus. Esse sentimento no coração do eunuco atraiu Deus. Então Deus preparou para ele o quê? O que tinha de melhor, e continua tendo, que é Jesus, né? Mas vamos andar. Então ele disse a Filipe, como poderei, verso 31, entender se alguém não me explicar? E ele convidou Filipe para que Filipe subisse, não é, ali em seu carro, e se assentasse junto a ele. Ele queria ficar ali junto, não é, com Filipe no carro, para que Filipe explicasse para ele. A vontade dele era grande. Isso não era normal, porque ele era uma pessoa importante. Mas quando a pessoa quer Deus, ela deixa tudo de lado. A importância, o título, não é? A honra que ela tem humana, porque ela quer Deus. Então Filipe prontamente, né, com certeza, subiu ao carro e se assentou-se junto a ele. E a Bíblia não fala, mas isso aconteceu, é óbvio, né? E aqui olha só o verso 32. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era o quê? Era qual trecho? Isaías 53, versos 7 e 8. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Verso 33. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra sua vida é tirada. Então essa era a passagem. Como que a pessoa vai entender um trecho desse? Se até para irmão da igreja, até para a gente, se a gente não estudar, né? Como que a gente vai compreender? Ele então estava perdido ali. Então esse trecho fala aqui, até que o verso 32 não é tão difícil não. Agora o 33 requer mais, né, assim, um estudo nosso, detalhado. O 32, foi levado como ovelha ao matador. Então Jesus foi levado como uma ovelha ao matador, não é? E como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador. Quem que era o tosqueador? O que cortava as lãs das ovelhas. Exatamente, as lãs, né? O alã das ovelhas. Assim ele não abriu a boca. Isso aqui é fácil para a gente entender, a gente que já é da igreja. Então Cristo, ele aceitou o sacrifício. Ele foi como aquela ovelha, né? Ali muda,
perante o seu tosquiador, o seu sacrifício, ele não reclamou, ele aceitou. Agora o verso 33 diz: na sua humilhação lhe negaram justiça. O que significa isso? Na humilhação de Cristo foi negada a justiça para ele. Quando ele estava lá diante lá do povo lá, aí assim, puseram ele e aquele Barrabás, né? Tem várias interpretações. Uma interpretação é que a pessoa que estava ali sendo julgada, não é? A pessoa que estava passando por esse processo de crucificação, ela tinha direito a alguém falar a favor dela. Era perguntado: tem alguém para falar a favor dessa pessoa? E isso não foi falado na questão de Jesus. Por isso que diz aqui, foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante seu tosquiador, assim ele não abriu sua boca. Verso 33: na sua humilhação lhe negaram justiça. Quer dizer, isso era algo que todo o condenado ali, ele tinha direito. Agora, a Bíblia não detalha isso, né? Pelo menos ao meu ver. Então tem outras interpretações. Mas negaram a justiça. A gente sabe, pelo próprio processo da condenação dele, negaram a justiça a Cristo. Isso é fato. Não é? Olha só, vamos continuar, verso 33. Quem que poderá descrever a geração? O que significa isso? Geração aqui pode significar nascimento, que ele já não teve isso, descendência, não teve filhos nem nada, né? Descendência, Então, essa palavra, ela é uma palavra mais ampla. Genealogia, idade, natividade, e também duração da vida, pode significar isso. Então supõe-se que talvez seria assim: quem poderá contar a sua vida e obra? Talvez isso, mas é uma conjecturação. Na vida nós aprendemos, estudando a Bíblia, que às vezes uma palavra, geração, tem vários significados. A gente tem que analisar o contexto, mas isso aí não vai determinar tanto. Pode ser uma coisa, pode ser outra, pode ser descendentes também, Agora a parte final: porque da terra sua vida é tirada. O que é isso? A morte, né? Ele foi tirado da terra. Exatamente. A sua vida. Mas não foi a questão de, vamos dizer assim, alguém pode pensar: será que está falando que Deus tirou a vida dele da terra? Não, está falando da condenação severa que ele recebeu. É nesse sentido. Então, como uma pessoa entenderia isso? Se até para nós às vezes é difícil interpretar algumas coisas, aí Filipe foi, já conhecendo a palavra, explicou para ele, como está aqui no verso 34, Então Eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Porque às vezes na Bíblia você fica meio assim, sem entender. Isso acontece com a gente, acontece ou não acontece? Às vezes você tem a mesma dúvida do eunuco. Será que o profeta ele estava falando de si mesmo ou de uma outra pessoa? Ele está perguntando quem a pessoa que escreveu, né? Então, olha só. Então, nós encontramos, tem passagens na Bíblia que são difíceis para nós. Às vezes você não sabe se o profeta está falando dele ou de Cristo, principalmente no livro do profeta Isaías. Tem hora que você pensa que Isaías está falando dele, outra hora de Cristo, porque Isaías é considerado o profeta messiânico que mais profetizou de Jesus. Essa dúvida, principalmente, ela acontece muito nos escritos de Isaías, no livro dele,
Esse é um fato. Aí, Filipe explicou ao eunuco, começando por essa passagem, né, da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Não é? Então, olha só a importância da gente explicar. Até mesmo nas igrejas hoje, tem ou não tem muitas pessoas que não entendem a palavra de Deus assim. Não estou falando assim, não entende nada. Tem muita dificuldade para entender. Não é? Então, o que me chama a atenção aqui nesse trecho é a necessidade da gente estar ensinando a palavra. Porque a má compreensão também, ela atrapalha. Quem que vai ensinar para alguém que não está entendendo a palavra? Alguém que já tem uma noção, que já vem aprendendo. Certo? Às vezes a pessoa, ela até pode desanimar. Será que se Filipe não explicasse para ele, ele se converteria a Jesus, a Deus por meio de Jesus Cristo? Dificilmente. Porque ele não entenderia essa passagem. Talvez ele nem soubesse, provavelmente, que havia necessidade de se arrepender. Então, como que ele ia se arrepender? Mas Filipe explicou para ele, evangelizou ele, explicou para ele sobre Jesus Cristo. Então, tudo isso que aconteceu com o eunuco foi um propósito de Deus. É por isso que a gente também tem que pregar, principalmente nas obras evangelísticas, Jesus Cristo. Porque as pessoas, muitas pessoas têm sede de Jesus e nem sabem que tem essa sede. Elas não entendem isso. Mas Deus, ele é tão perfeito que ele não vai deixar uma pessoa que, como falei aqui no princípio, tem sede dele, ele não vai deixar essa pessoa sem entender a palavra. Agora, se a pessoa, ela não tem essa sede, às vezes tem só uma curiosidade, mas não quer se converter, talvez ela possa não alcançar a salvação. Então Deus olha o coração da pessoa, não é? Deus olha o coração, mas nós temos que ter o quê? A sensibilidade, de cada um estar avaliando. Às vezes é um colega de trabalho, às vezes pode acontecer na família, Então a gente precisa de ensinar as pessoas a importância de ter Jesus, porque só Jesus salva. A salvação em algum outro nome debaixo do céu, não ser Jesus Cristo, a Bíblia diz que não. Só no nome de Jesus Cristo há salvação. Por isso que nós temos que estar mostrando para as pessoas. Tem pessoa que nem sequer conhece assim o poder de salvação que é em Jesus. Tem pessoa que tem um conhecimento de Jesus assim muito, como que eu vou dizer aqui? Superficial, Muito superficial, não é? Um conhecimento que não é aquele conhecimento que Deus quer que a pessoa tenha. Então, eu estou falando isso pela necessidade da gente observar. Porque às vezes a gente observa ou vê e não se atenta. Então isso não pode acontecer. Isso pode acontecer partindo da igreja? Não, a igreja tem que se atentar, porque é uma questão de salvação, A gente vê pessoas importantíssimas na Bíblia se convertendo de outros países, Naamã, o eunuco e tantos outros, porque com certeza, creio eu, embora a Bíblia não mencione isso, essas pessoas levaram, Naamã levou o verdadeiro Deus de Israel para a sua nação, e o eunuco levou Jesus Cristo para a sua nação. Creio que sim, porque um convertido, ele não vai ficar sem falar de Jesus. Se a pessoa é convertida, a evidência verdadeira de uma conversão é o crente verdadeiro que é convertido a Deus por meio de Jesus Cristo,
sempre quando ele vê uma oportunidade de evangelizar alguém, ele vai tentar evangelizar, porque ele sabe que é uma questão de salvação, é questão de vida eterna. Então nós temos que ter essa atenção, essa prudência. Às vezes não bate-papo, às vezes até num momento meio que inesperado, meio que nada combinado, acontece. Esse tipo de coisa acontece de momento, na correria da vida. Às vezes ali em poucos minutos que você vai estar com alguém que o Senhor vai permitir estar com você, em poucos minutos Deus vai te dar ali de repente um versículo. Isso aconteceu outro dia, não sei se eu falei isso aqui semana passada. O irmão Edson, ele era de um segmento religioso, e ele disse que o versículo que mudou a vida dele, ele colocou isso no grupo no dia que a gente conversou sobre algo lá, né? Ele disse assim: eu era desse segmento, o versículo que mudou minha vida foi Hebreus 9:27. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. E ele se converteu. Então às vezes você vai falar um versículo, mas como você vai estar no Espírito e na palavra, aquele versículo vai entrar no coração da pessoa e vai abrir a mente da pessoa, os olhos espirituais da pessoa, e a pessoa vai se entregar a Jesus Cristo, porque você naquele momento foi dirigido pelo Espírito. Não é? Deus sabe. Ontem, por exemplo, nós estávamos evangelizando, o irmão pregou, eu fiz um apelo, parece que ele fez também para o outro. 2 pessoas no mesmo quarto do hospital se reconciliaram com Deus. A importância de fazer o apelo, não é? Então quem que tem que levar as pessoas pelo poder do Espírito Santo? Quem que tem que levar a pessoa a crer em Jesus Cristo? É o crente que já tem a palavra. O Espírito Santo, ele está falando às igrejas, para que as pessoas possam ir, para que elas preguem, para que elas evangelizem, porque a hora está chegando. Olha como isso foi importante. Observe bem, igreja. Verso 36. Filipe explicou, evangelizou ele. Verso 36. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Quer dizer, ele já havia sido evangelizado, estava doido para batizar, porque Filipe falou para ele: olha, tem que se batizar em nome de Jesus, não é? É lógico, nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu não quero entrar nessa, o batismo em nome de Jesus, estou colocando no sentido da palavra. Então, quando Filipe explicou, a palavra entrou de uma forma que ele entendeu, o Espírito Santo convenceu, e quando ele viu a água de Filipe: tem água aqui, tem alguma coisa que impede ainda que eu seja batizado? O que Filipe falou para ele? É lícito se cresce de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Olha só, então a pessoa, acontece, nem todo mundo que você vai pregar, né? Nem toda pessoa que você vai pregar para ela vai aceitar. Mas a pessoa que a palavra entrar, que o Espírito Santo convencer, ela já vai querer se batizar, porque ela vai querer a salvação. O eunuco não estava preocupado com o tesouro da rainha Candace da Etiópia, com a sua importância, com a sua função. Ele queria Jesus Cristo no seu coração para salvar a sua alma, porque ele entendeu que sem Jesus, mesmo sendo ele uma pessoa importante, ele morreria perdido. Então ele queria o quê? Morrer salvo.
Ele queria viver com Jesus e morrer com Jesus e ir para a glória. É o que ele queria. Um homem que não ficou com a sua aparência, que deixou a aparência de lado, teve humildade em seu coração, quis aprender. Deus levantou Filipe para o ensinar a evangelizar, e ele entendeu, foi convencido pelo Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e foi batizado, porque ele quis. Toda a iniciativa foi dele. Lógico que Filipe foi orientado por Deus, mas toda a iniciativa ali, a gente vê como ele quis, porque a Bíblia diz que Deus opera em nós tanto querer como o realizar, segundo a sua vontade. Mas ele não faz por nós, ele opera em nós, ele gera em nós o querer e a vontade de concluir o querer. Agora a gente tem que estar ali ligado, porque é uma questão de quê? Salvação e vida eterna. E olha só, versículo de número 39. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo, alegria. Quer dizer, depois que Filipe o batizou, e o homem ali se levantou, provavelmente aquele movimento que foi feito, né, do mergulho, quando ele se levantou, cadê Filipe? O Espírito Santo o arrebatou. Que coisa, hein? A gente imaginando essa cena, né? Porque tinha mais gente para evangelizar. E Filipe, ele tinha essa função de evangelizar. O evangelista. Às vezes o camarada, hoje em dia, né, ele quer ser evangelista só de púlpito cheirosinho, né, cafetado, igreja bonitinha, mas não vai atrás dos perdidos, onde tem gente doente espiritualmente, gente precisando. Filipe era um evangelista. E olha a característica dele. Olha para onde o Espírito do Senhor o levava: as pessoas perdidas, porque o versículo último diz assim, ó, 40. Mas Filipe veio achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia, que era a sua residência, por sinal, né? Ele habitava em Cesareia. Mas a questão aqui, que eu quero me apegar a ela, que o eunuco, eu fico imaginando quando ele se levantou ali, cadê Filipe? Não é? Mas ele seguiu o seu caminho cheio de júbilo, cheio da alegria da salvação, porque ele entendeu o que havia sido operado nele. Ele entendeu a intervenção de Deus na sua vida. Irmãos, essa é a alegria que o mundo precisa. Quantas pessoas estão aí, ó, quantas pessoas estão aí procurando alegria, às vezes no futebol, não que o futebol não alegra, mas buscando alegria, preencher o vazio da alma, às vezes no futebol, ou em qualquer outro meio. Existe algum meio que pode promover uma alegria que venha preencher o vazio do coração? Não tem. Porque as alegrias do mundo, elas alegram, né? Estou falando em certo sentido, não do mundo perverso, né? Algumas alegrias do mundo alegram o nosso coração, isso é fato, tá? Cada caso é um caso. Não alegrias do mundo perverso, do mundo normalmente falando, certo? Mas todo ser humano tem o quê? O chamado vazio dentro do seu coração, da sua alma. É por isso que às vezes a gente encontra com pessoas de uma certa idade, às vezes, né? Eu encontro, eu creio que os irmãos também, e alguém de repente fala assim pra gente: rapaz, eu vivi tanto na minha vida, mas hoje eu me encontro tão triste. Eu já fui alegre no passado, já tive isso, tive aquilo, fui uma pessoa de posição e tal, mas sei lá, parece que está faltando algo na minha vida. Aí é a hora do cristão, né? Realmente está faltando algo
na sua vida. Porque tudo que você viveu, embora algumas coisas foram realmente importantes para você, elas passaram, né? Ficaram no passado. Elas não podem mais mover o seu coração, porque são passageiras, são transitórias. Mas Jesus não é uma alegria passageira. Jesus é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Como diz também, Jesus é o motivo da nossa alegria. Não falo isso? Sim, fala. Quem tem Jesus no coração é feliz. Quem tem Jesus no coração, isso é algo assim que não dá nem para você descrever assim absolutamente para uma outra pessoa por meio de palavras, porque tem que receber, tem que ter para sentir, não é? Então isso é algo assim que te libera e libera, faz com que você, por meio do poder do Espírito Santo, libere muitas outras pessoas das prisões do mundo, da vida, não é? Dos pensamentos filosóficos do mundo, das coisas do mundo que encantam de repente por um momento, que atraem por um momento, mas não podem realmente ir no íntimo do coração do homem. Quão bom é, por exemplo, você ver uma pessoa que realmente, como o eunuco, aceita Jesus, e quão bom é você também ver a pessoa que chega na hora da partida dela, na parte com Jesus. Porque você vê que a pessoa aceitou, viveu uma vida com Jesus e partiu com Jesus, e na hora da gente ir lá, ouvir a palavra fúnebre é uma alegria. Porque o pregador, seja quem for que estiver pregando ou deixando a palavra ali para a última homenagem, vamos dizer assim, né? O pregador ele prega até com liberdade, né? Porque você vai dar uma palavra fúnebre com relação a alguém que não serviu Jesus, tem que ter muita sabedoria, né? Para você dar a palavra e etc. e não falar coisa que não deve. A pessoa está com Deus, e às vezes não está porque não viveu com Ele. Agora, você dá uma palavra de quem viveu com o Senhor, né? Você sabe, você conviveu com a pessoa ali, irmão na fé, é uma alegria. Porque você fala assim, irmão fulano de tal, né? Partiu, estamos tristes pela falta do irmão, mas o céu está alegre. E ao mesmo tempo que nós estamos tristes, estamos também alegres, porque sabemos que a lâmpada do irmão se apagou aqui na terra e se acendeu lá na glória, lá diante do Altíssimo, diante daquele que realmente está esperando aqueles que aqui na terra estão vivendo com Ele. Porque o Senhor não nos chamou para vivermos aqui por todo o tempo aqui na terra, tem algo melhor preparado para nós. Tem uma alegria, tem a consumação da nossa alegria. Nós somos alegres porque temos a salvação do Senhor em nosso coração. Mas a consumação dessa alegria vai ser no dia em que nós chegarmos diante do Senhor, para que contemplemos a face do nosso Deus, do nosso Senhor, como Ele é. Aquele vai ser o grande dia. Então nós estamos caminhando para esse dia, e nós temos que realmente caminhar de modo que nada venha a nos atrapalhar, ou se vier como vem às vezes, nós temos que estar nos desvencilhando das coisas que vêm para nos afastar do Senhor, para que quando nós formos chamados, nós possamos ir e estarmos com o Senhor por todo sempre. Olha só esse homem, cheio de alegria. Filipe se foi para continuar evangelizando e ganhando almas para Jesus. E o eunuco se foi para a Etiópia. E ele chegou na Etiópia, com certeza, como um homem diferente. Ele saiu da Etiópia como uma pessoa e voltou como outra, porque Jesus, quando ele chega na vida da pessoa, a pessoa é transformada pelo poder do Evangelho. Eu creio que o etíope, a Bíblia não fala, ele deu testemunho de
Jesus Cristo na Etiópia. Eu creio que pessoas aceitaram Jesus Cristo na Etiópia, porque esse homem, com certeza, a Bíblia não fala, ele não quis Jesus, eu creio assim, só para ele divulgou Jesus Cristo. Esse homem que nós não sabemos se era de cor negra ou parda, não importa a cor dele, o que importa é o coração que ele teve, que desejou a Deus, e foi com Deus, com Jesus Cristo e com o Espírito Santo para a Etiópia, para falar do verdadeiro tesouro da vida, que é Jesus Cristo. Não é o tesouro humano que ele chefiava e comandava, mas é Jesus Cristo, o verdadeiro tesouro no coração, a verdadeira riqueza no coração do mortal. Olha que mensagem. Um homem que tomava conta do tesouro, administrava o tesouro da rainha Candace. Agora ele, depois de sua conversão, passa a administrar não apenas o tesouro dela, mas a ter o verdadeiro tesouro da vida, que é Jesus Cristo. Em quem, a Bíblia fala, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Jesus Cristo de Nazaré. É nele que estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Esse homem recebeu esse Cristo e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A importância de nós pregarmos sobre o nosso Cristo. De lá para cá muda a visão? Não. O pensamento de Deus para a igreja? Não. Então temos que estar caminhando. Vamos fechar o culto com essa inspiração evangelística que guiou a vida de Filipe, o qual foi inspirado pelo Espírito Santo do Senhor e evangelizou muitas pessoas de seu tempo. Assim tem que ser com a gente. Ah, pastor, mas eu não sou evangelista. Talvez você não seja um evangelista nato, mas você tem a sua boca que o Senhor fez para falar, para testemunhar dele, para levar. Amém. Eu fico alegre quando o irmão chega aqui na igreja, igual o irmão às vezes chega, né? E fala, eu encontrei com alguém, então eu tive a oportunidade de falar para a pessoa. Isso é bom. Quem faz isso? O Senhor. A pessoa não sabe. Deus trouxe ela até você, ou levou você até ela, é para você falar para ela. Para ela aprender, crer e ser salva. Se coloque sobre os seus pés nesta noite. Faça assim com as suas mãos em forma de receber. Senhor, meu Deus e meu Pai, a todos os presentes, ausentes, eu os abençoo com teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce e consolação do Espírito Santo. Senhor, que nós continuemos com essa mensagem em nossos corações. Que nós, ó Pai, não percamos a oportunidade de estar evangelizando as pessoas. Que nós nos depararemos com elas. O Senhor nos levará a elas. E também estará trazendo essas pessoas a nós. Para que nós falemos de Jesus Cristo, da verdadeira vida eterna para essas pessoas. Ó Deus e Pai, assim eu abençoo a todos com o teu amor, com a graça do Filho e com a suave doce consolação do Divino Espírito Santo. Dê a todos, ó Pai, no final de semana consolado, encorajado, animado, para que nós terminemos a semana assim e comecemos a semana prática amanhã na consolação, no encorajamento, no ânimo do Divino Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. E que as palmas louvem a Deus.